Vamos ver aí quem vai chegando, vai dando boa noite. Saber quem que tá aí presente. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma noite do Evangelho no Lar. Boa noite, Márcia. Boa noite, Rosa. Tudo bem com vocês? Todos aí que estão presentes aí essa noite, sejam muito bem-vindos. Vocês estão ouvindo bem aí? O som está saindo bom? Tá certinho? Olha, Maria Isabel é de Maringá. Que legal, bom saber. Estamos chegando até Maringá, muito bom. Seja bem-vinda. Só me digam aí se o som está saindo certinho. Ok, Márcia, obrigado, viu? Bom, como toda quinta-feira, né, pessoal? Aqui estamos nos reunindo para fazer o Evangelho no Lar online, né? É uma forma que a gente encontrou de mostrar para vocês como proceder na casa de vocês para fazer o Evangelho, né? Que tem muita gente que tem dúvida, não sabe fazer ou tem medo de fazer do jeito errado. E aí a gente fazendo aqui, vocês podem depois na casa de vocês, junto com seus familiares, fazerem o evangelho seguindo esse roteirinho, né? Então, pessoal, primeiramente a gente sempre faz uma abertura, né? Faz uma abertura, seguido depois de uma leitura do trecho do Evangelho, ou a gente pega um outro livro da doutrina para estudar, né? Ou para ler, né? E depois lê um trechinho, não precisa ser um capítulo inteiro, não, lê um trecho e depois você discute entre seus familiares o que cada um entendeu sobre aquele tema, sobre aquele assunto. E aí, dessa forma, a gente começa a ter entendimentos, pontos de vista diferentes, né? E uma coisa muito legal que a doutrina espírita nos apresenta é exatamente isso, que cada um tenha a sua verdade, tenha o seu entendimento, né? Porque nem todo mundo entende da mesma forma, né? Então a gente tem também a possibilidade de aceitar ou não aquilo que está sendo dito, né? Se aquele trecho do Evangelho não caber na sua vida, na sua postura, você vai fazer o quê? Você vai falar, olha, isso na minha vida não cabe. Então eu preciso, isso para mim não interessa, passou. No próximo evangelho, de repente, a leitura seguinte pode fazer um complemento que aí vem um novo entendimento e você fala, poxa, agora sim eu acho que isso é válido para minha vida. Ou continuar tendo a sua. Não vai importar, né? Porque o que importa é você fazer a leitura do Evangelho, você conhecer os ensinamentos e aí ter o livre-arbítrio de seguir adiante, de aceitar ou não aquilo lá. Mas normalmente, né, são ensinamentos muito valiosos, muito grandiosos que é difícil de não aceitarmos, né? Então, depois disso, a gente faz a- as vibrações, né? Nós mandamos energias para
para quem a gente quer bem, para os lugares que a gente quer que estão com problemas, que a gente quer que esteja numa situação melhor, né? Então, são vibrações, energias positivas para que a gente possa fazer essa caridade para as pessoas e para os lugares. Ah, por último, a gente faz uma prece de encerramento, né? E é assim que é composto o Evangelho. A gente sempre pede também para as pessoas colocar um copo d'água, uma garrafinha de água, para ter a fluidificação da água, né? Ou a energização da água, né? Como algumas pessoas chamam também, né? E é importante por quê? Porque ali, naquele momento, a, a espiritualidade ela vai colocar dentro daquele recipiente, dentro daquele copo, daquela garrafa, energias que quando você tomar água, você vai absorver aquelas energias que vai te fazer bem, que vai harmonizar o seu corpo, sua parte física, né? E muitas vezes até um remédio que é necessário para um equilíbrio, né? Então é bem legal fazer isso. Vocês fazendo toda semana isso, vai acabar transformando a energia dentro da sua casa, do seu lar, né? Então, é muito importante. Vocês vão sentindo no passar dos dias a transformação do, do ambiente e do relacionamento familiar, né? Então, nesse momento, a gente vai começar o Evangelho. Então, eu vou convidar todo mundo nesse momento que fechem os seus olhos, né? Vamos fechar os nossos olhos para que a gente possa relaxar, para que nada ao nosso redor possa chamar nossa atenção, para que a gente possa ter uma melhor conexão com a espiritualidade, com Jesus, nosso irmão, e Deus, nosso Pai. Então nós vamos relaxando onde estamos sentados, vamos relaxando, vamos sentindo o funcionamento de todo o nosso corpo, né? Nós vamos sentindo os nossos braços, as nossas pernas, o nosso pescoço, a nossa cabeça. Vai sentindo o coração bater, o sangue correndo pelas veias. E vai deixando um clima bem gostoso, um clima bem tranquilo. Nós vamos esvaziando a nossa mente dos pensamentos do dia a dia, dos problemas, das alegrias, não importa. Vamos esvaziando, deixando a cabeça vazia, que assim os ensinamentos poderão adentrar com mais facilidade. E assim eu convido a todos que visualizem o lugar mais gostoso que vocês gostam de estar, né? Seja praia, seja um jardim, seja floresta, seja uma fazenda, não importa. Um ambiente bem harmonioso, bem tranquilo, onde vocês visualizam ah, um cenário bem inspirador e bem tranquilo. A partir desse momento, nós vamos nos ligando com a espiritualidade, com os nossos mentores, vamos nos ligando com a nossa família espiritual, com os espíritos que trabalham junto dos médicos do espaço, né? E vamos elevando até Jesus, nosso irmão, que também nos acompanha, nos assiste. E por fim, vamos nos ligando ao nosso Pai Maior e solicitando que permita que o ensinamento dessa noite nos elucide e nos ajude a transformar o nosso momento atual num momento melhor. Que assim seja, graças a Deus, e vamos ao tema da noite.
Todo mundo espero que estejam bem, né? Eu peço para que todos, na hora que eu falar para ter as vibrações, que todos coloquem os nomes das pessoas ou os próprios nomes nos comentários para que a gente possa é, fazer as vibrações juntos, tá? Mas deixem para colocar os nomes só na hora das vibrações, tá bom? Vamos lá. Ah, o tema dessa noite é o medo, né? O medo é um sentimento que todo mundo tem. É natural do ser humano, não só do ser humano, de qualquer ser vivo existente no nosso planeta, encarnado ou desencarnado, né? O sentimento do medo, ele existe e é natural, é normal sentirmos medo, né? Tem um medo racional, né, que é aquele medo que a gente tem de coisas, por exemplo, você encontrou com uma pessoa e aquela pessoa te agrediu. Então você tem um medo racional daquela pessoa. Você sabe que ela é agressiva, que ela assim, você se encontrar com ela de novo, ela vai te agredir. Então você tem um medo racional, um medo que a gente tem consciência dele. Tem o medo irracional, que é aquele que a gente não sabe, né, que a gente tem medo, né? Tem aquele medo que é o subjetivo, que a gente imagina que tenha, né? Por exemplo, medo de cobra, medo de aranha, medo de tartaruga, medo de coelho. As pessoas têm medos, né? Mas elas falam, poxa, se aparecer uma aranha na minha frente, eu morro de medo, eu vou sair correndo, tal. Mas nunca teve uma experiência com. Então isso é subjetivo. Você se declara com medo de algo, mas que você não sabe porque tem e nem sabe se tem de verdade, né? E o medo irracional, aquele que a gente nem sabe que tem, é aquele medo que de repente ele desperta num momento exato que você nem imagina que tinha e de repente ele aparece, né? O medo é algo positivo, é algo negativo? O medo ele tem os dois lados, né? O medo ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Quando que o medo é positivo? Porque afinal de contas é um sentimento muito estranho, né? É algo assim que nos incomoda muito, né? E quando que a gente sente o medo é, saudável? O medo saudável é quando a gente, por exemplo, quem está trabalhando tem medo de perder o emprego, né? E aí, esse medo motiva a pessoa a se dedicar mais, motiva a pessoa a ser mais eh, profissional, mais dedicada ao trabalho, para que aquilo não aconteça com ela. Então, esse medo, ele é positivo, ele te faz crescer, ele te faz quebrar barreiras, faz você ser uma pessoa melhor, né? Outro ponto de vista também que nós temos do medo positivo é o que? O medo, quando sentimos medo, nós nos limitamos, né? Então imagine se ninguém sentisse medo de nada. O que, que aconteceria? A gente não teria limites, né? É impressionante. A gente veria o fogo, a gente colocaria a mão no fogo sem medo. Ia queimar toda a mão lá, mas não ia ter medo de queimar a mão, né? A gente ia pular de um penhasco e sem. Putz, eu não vou pular daqui porque senão eu vou morrer lá embaixo, vou cair de cabeça, vou morrer. Mas sem o medo, a gente ia pular sem questionar. Você pula? Pulo? Ih, acabou, né? Então o medo, ele tem esse lado bom, né? Ele nos põe limites,
né? Isso é muito importante. Agora, o medo negativo é aquele que nos limita em excesso, que nos proíbe, aquele medo que nos poda, né? Por exemplo, vou falar do emprego de novo. A pessoa não consegue arrumar emprego porque ela tem medo de falar com a pessoa, com as pessoas. Ela chega na frente das pessoas, ela fica com tanto medo que ela não consegue falar e aí, consequentemente, ela não consegue passar suas experiências, passar o que ela é capaz de fazer e acaba perdendo as oportunidades. Olha só, dentro de um mesmo ambiente, eu dei duas situações em que o medo se enquadra e que a gente às vezes nem percebe isso, mas ele está presente e ele nos coloca em situações diferentes, né? Agora, vamos pegar a pessoa que sente medo de conversar com as pessoas e não consegue arrumar emprego, o que ela deve fazer? Como que ela deve superar isso, né? Mas, Rodney, se ela supera o medo, ela não pode se dar mal, ela não pode cometer um erro, né? E acabar, né, tendo problemas. Vamos pegar o exemplo do emprego. Se a pessoa tem medo de falar com as pessoas e ela decide que ela precisa mudar isso, ela precisa encarar esse medo, que esse medo é o limitante dela se tornar uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, ela vai ter que tomar uma decisão de ela enfrentar esse medo trans, e se transformar numa pessoa comunicativa, passar por cima desse medo. Esse medo pode ir embora? Pode, mas também pode continuar com ela. Só que ela vai saber lidar com esse medo, vai saber controlar esse medo e mesmo que ela esteja cara a cara com um entrevistador que olha nos olhos, né, que quer saber, quer arrancar a verdade, né, ela vai conseguir, mesmo estando com medo, né, ela vai conseguir, né? Então isso é muito importante. Então a nossa vida nos apresenta N situações, né? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de evoluir, de se tornar pessoas melhores, né? De se tornar pessoas mais caridosas, mais afetuosas, pessoas mais tranquilas, pessoas mais desapegadas, porque elas têm medo da transformação, né? Se acomodar é uma forma de você evitar o medo. Então, por exemplo, eu não vou no médico porque se o médico falar que eu estou doente, meu Deus, aí você tem medo de receber a notícia que você tem alguma doença e aí você não vai no médico. Então, consequentemente, você não se cuida, consequentemente, você vai se adoecer. Aí você vai falar o quê? Não falei? Se eu tivesse ido no médico, ele ia falar que eu estava doente e eu não ia ter tanto tempo para viver, ia morrer antes, tal, né? Ia dar alguma justificativa, alguma desculpa, tal, para justificar a não ir ao médico, né? A pessoa que não quer trabalhar. Pô, tem que trabalhar, posso ficar em casa assistindo TV, posso ficar na rua conversando com os amigos, posso fazer um monte de coisa, para que que eu vou trabalhar? Meu pai e minha mãe trabalham, me sustenta, não preciso trabalhar, né? Ou, para que que eu vou estudar? Né? Vou estudar para quê? Eu tenho tudo que eu preciso, tenho meu cantinho, tenho minha comidinha aqui, tá tudo certo. Se eu não tiver, eu peço para alguém, eles me dão e tá tudo certo. Para que que eu vou? Entenderam? Então, o medo da mudança é muito significativo e impede que nós tenhamos nossa evolução como pessoa, como profissional, como espírito, né? Porque se a gente não muda, se a gente se acomoda no que a gente é, a gente não evolui, a gente não cria, a gente não transforma, né?
Então, como que eu faço então, Rodney, para a gente pôr esse medinho no cantinho e seguir em frente? Bom, cada um sabe o tamanho do medo que cada um tem, que cada um eh, lida. Sabe como que lida com medo, cada um sabe como eh, sabe atuar diante da sua vida no dia a dia, né? Então tá. Ah, eu quero mudar minha postura com relação a, ao meu vizinho. Meu vizinho, a gente não se dá muito bem e tal, e eu não quero que mude isso porque tá bom assim, não sei o quê. Eu não vou pedir perdão, não vou pedir desculpa porque eu sou orgulhoso, eu não faço e ponto. Né? E eu sei que se eu for lá, ele vai falar um monte de coisa. Então, quer dizer, você tem medo da represária, você tem medo de se expor, você tem medo de que ele pense que você é uma pessoa covarde, que você é uma pessoa que não se impõe, né? Então a gente cria todo esse circo. O circo está criado. Como é que eu vou me tornar uma pessoa melhor dessa forma? Primeiro, você precisa conversar com você mesmo. Aquela coisinha que eu falo todas as quintas-feiras. Você precisa se conhecer. Isso vai acontecer isso de uma forma prática, onde você conversa com você mesmo. Ah, mas eu vou parecer louco, né? Não necessariamente. Você pode muito bem ir na frente do espelho, ir lá e falar: olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está se encontrando com você. E conversa. Olá, oh, Rodney, poxa, a gente está numa situação difícil. O que que você me aconselha para que eu tome uma atitude perante aquela pessoa? Você sabe que ela é assim, 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 assado. O que que a gente faz? E aí, essa troca de ideias, né, vai possibilitar você se ouvir, né, e vai possibilitar você encontrar uma forma de ludibriar todos esses medos, todas essas pedras que você coloca no caminho para não superar esse medo, e você vai lá. E aí você vai resolver dois problemas. O primeiro problema é superar o seu medo. O segundo problema é resolver o problema que você tem com o seu vizinho. E o vizinho pode ser seu vizinho de verdade, que mora na casa do lado, pode ser seu irmão, pode ser seu marido, sua esposa, seu filho, pode ser qualquer pessoa, um irmão, um pai, uma mãe, porque afinal de contas nós somos seres humanos, seres criados individualmente, seres criados para ter as suas próprias experiências. Então ninguém é igual a ninguém. Mas algumas receitinhas, se bem seguidas, né? Ah, Rodney, mas poxa, vai dar tanto trabalho. Tudo dá trabalho. Até para levantar da cama dá trabalho, né? Ah, dá nada, eu levanto num pulo só, ó. Tocou o despertador, eu já pulo da cama. Então se machuque para ver se você vai ter essa facilidade toda. É fácil porque a gente faz rotineiramente, faz, né? E tudo que é dificultoso precisa de uma prática para que a gente possa melhorar, né? Então, eu acredito que todos vocês, todos, sem exceção, e eu me incluo nessa, né? Todos estão passando por dificuldades por conta do medo, né? Então, assim, se você não consegue um emprego registrado, tudo,
Por que você tem medo de enfrentar um, um negócio próprio, né? Porque por que você não consegue criar uma rotina na sua vida para que você possa fazer exercícios, trabalhar, estudar, cuidar dos filhos, fazer tudo que precisa no dia e chegar à noite e falar: poxa, eu consegui conquistar várias coisas hoje, né? Pô, Rodinho, mas eu preciso de ajuda. Tudo bem, isso não é demérito, né? A gente não pode ter vergonha de ter medo e menos ainda de demonstrar que não somos capazes, num primeiro momento, de passar aquele limite. Porque vai ter situações que realmente, na hora, no momento que nós nos encontramos hoje de evolução, talvez você ainda não esteja preparado para mas vocês não podem ficar se limitando colocando essas desculpas. Ah, não, não está no momento certo ainda. Ah, não, mas eu me conheço, não vai dar. Ah, entenderam? Não pode ser dessa forma. Vocês têm que se impor, tem que colocar como sendo algo bom, né? Então, eu falei um pouquinho sobre o medo bom, o medo ruim, né? E eu queria que vocês pensassem, né? Depois que nós terminarmos, que vocês pensassem sobre isso e analisar qual que é o medo que mais atrapalha vocês, qual é o medo que salva a vida de vocês, né? Qual é o medo que deve ser que a gente deva transpor, né? E qual que é o medo que a gente deve manter ele ali nos segurando, nos mantendo vivos, vamos dizer assim, tá bom? Hoje era o que eu tinha para passar para vocês, tá bom? Mais para frente a gente volta nesse tema e vai falar muito mais sobre esse tema. Eu quero que vocês tenham ciência de uma coisa, né? Todos nós somos capazes de mudar o rumo das nossas vidas, porque a gente não é um trem que anda num trilho e tem lugar de saída e lugar de chegada. Não somos um trem. Nós não estamos presos em trilhos, né? E tudo aquilo que a gente aprende, a gente nunca esquece. A gente leva para sempre com a gente, né? O que é importante é sabermos que somos capazes de colocar tudo que nós aprendemos em prática, principalmente se for coisas para melhorar as nossas vidas e as vidas do nosso próximo, tá bom? Isso é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explanação. E agora é o momento das nossas vibrações. Vocês devem ter percebido que o Sidney está fazendo os comentários aqui, né? Falando sobre os tratamentos e tudo, que algumas pessoas já estão falando aqui sobre colocar os nomes, tal, os tratamentos, pedindo ajuda para a espiritualidade, né? E ele está fazendo algumas orientações, né? E tudo mais. Então, aqueles que estão necessitando de ajuda, estão necessitando de que algum parente, algum amigo, alguém próximo, algum vizinho esteja precisando de algum tipo de ajuda, né? Que a espiritualidade possa interceder por eles, né? Por exemplo, a Yara mandou aqui a Marina Breski, Renan Soares, Yara Spor, Enzo Miguel Breski, né? A
Terezinha Braga mandou aqui vibrações para o Manuel Antônio Gomes Ribeiro, Maria Eduarda Gomes Ribeiro e Terezinha Braga Pedroso Ribeiro, né? A Luciana mandou aqui para Vera Regina, Jardim Viana, né? A Rosiane tá mandando aqui pro Raimundo Costa, Luciana pedindo para a família Jardim, né? Então a gente vai nesse momento fechar os nossos olhos e vamos iniciar as nossas vibrações. E eu peço para que todos nós, nesse momento, mentalizemos esses nomes e tantos outros que eu não disse aqui, mas que estão com os nomes aqui, que a espiritualidade já tomou conhecimento e já está a caminho de atender todos eles, ok? Então a gente vai fechar os nossos olhos mais uma vez, vai nos ligando, vamos nos ligando, né, com os nossos amigos da espiritualidade e vamos abrindo os corações e deixando sair todas as nossas energias boas para que elas, juntamente com a espiritualidade, possa levar para onde for necessário a quantidade necessária de acordo com o merecimento de cada um. Então, assim, Pai, nós vamos vibrando, começando pelo nosso planeta grandioso e belo, que ele possa continuar vivo, pulsante, nos fornecendo o alimento, nos fornecendo o ar que respiramos, nos fornecendo todas as possibilidades de sobrevivência. Vamos vibrando pelo nosso país, pelo nosso Brasil, a nossa pátria. Que nós tenhamos um grande amor pelo nosso país. Que ele possa ser banhado de muito amor, muito carinho, para que o equilíbrio possa cair por esse país continente tão grande, tão poderoso, tão imponente. Vamos vibrando pelos nossos governantes, não importa quem seja, mas que eles recebam boas energias, para que eles possam de alguma forma governar com sabedoria, com inteligência, com carinho, com amor, para que eles possam atender a todos nós que moramos aqui nesse país grandioso. Vamos vibrando pelos nossos estados, cada um vibrando pelo seu estado, pelo seu governante, pelas pessoas que moram nos seus estados. Vamos vibrando pelo nosso bairro, ou melhor, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pela nossa rua. Quem mora em condomínio de prédios, pelo prédio que você mora, pelo condomínio que mora. Quem mora em condomínio de casas, pelas casas que estão dentro desse condomínio. Vibrando pelos nossos vizinhos, sejam eles amigos ou não, conhecidos ou não, que todos possam receber muito amor, muito carinho. Vamos vibrando pela nossa casa, pela nossa família, para que seja sempre um ambiente de amor, de paz, de tranquilidade. Vamos vibrando pelos presídios, pelos asilos, orfanatos, pelas creches, em especial aos médicos, aos professores, aos policiais, que as pessoas que estão vivendo o drama desse Covid possam ter a serenidade, possam ter o equilíbrio e possam ser orientadas da melhor maneira possível para que eles não sofram com essa doença. Que Deus possa
permitir que todos nós sejamos abençoados com a cura, para que de alguma forma essa vacina que em breve estará chegando para a gente seja eficaz o suficiente para nos manter saudáveis e longe de qualquer problema relacionado a essa doença. E assim, eu vou deixar alguns segundos para que vocês mentalizem onde mais seja necessário que seja levado as vibrações. Que assim seja, graças a Deus. E vamos encerrando com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Espero que todos estejam bem, que todos estejam felizes. Muito obrigado à presença de todos vocês, que nós possamos ter um final de semana muito bom, que nós possamos descansar, que nós possamos meditar bastante e que na próxima quinta-feira que vem nós possamos estar juntos novamente para fazer o Evangelho. E aqueles que quiserem estão convidados a fazer o Evangelho no Lar todas as semanas, uma vez por semana, junto com a família de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.